Boa noite, pessoal. Eu venho aqui de uma forma que vocês não estão acostumados a me ver, mas eu sinto isso que eu preciso falar isso para vocês. De uma certa forma, algo que aconteceu comigo, uma experiência muito forte, que eu nunca tinha sentido isso na minha vida, 28 anos aí. E eu nunca tinha tido essa experiência que eu tive, né? Então algo me tocou e me fez com que eu compartilhasse isso com vocês também. Terça-feira retrasada, eu estava na casa da minha mãe e vim para casa, né, à noite, eram as 8, quase 9 horas. E daí vim pra minha casa, eu e mais 2 amigos meus. Cheguei primeiro, depois eles chegaram. E aqui, na sala da minha casa, a gente praticou um ato ilícito, né? Foi o que aconteceu. E estavam nós 3 aqui, né? Curtindo o som e praticando um ato ilícito, na qual eu comecei a fazer movimentos, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, o meu braço, os 2 braços, os meus pés, as minhas pernas. Eu estava sentado aqui na sala de casa e eu até falei: rapaz, eu tô fazendo esses movimentos, coisas que eu nunca fiz na minha vida, velho. Não sou eu que tô fazendo isso. Não sou eu. E eu fiz tanto esses movimentos que teve um momento, pessoal, que já não era eu mais que estava fazendo aquele movimento. Eu até falei: não sou eu que tô fazendo esse movimento. Não sou eu mais. E ficou automático, ficou uma coisa automática. Fazendo os movimentos. Nem eu sei explicar direito como que eu estava fazendo, mas eu fazia, eu estava sentado no chão. Eu fazia algo bem diferente, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E os meninos disseram: poxa, que doideira da poxa do Billy. E teve um momento, pessoal, que eu estava sentado aqui, eles estavam aqui, e teve uma hora que foi como eu vi a minha alma e o meu espírito saindo de dentro de mim. Até esse momento, quando eu estava tendo essa experiência única, eu nunca senti pessoa na minha vida, eu escutei, eles disseram entre si: poxa, que viagem, porra, que doideira da poxa do Billy. E foi as únicas palavras que eu escutei, que eu pude compreender. E daí eu não estava mais aqui, entre eles aqui. Eu escutava eles falando algo, mas eu não compreendia mais. Sabe como é que é? Eu só escutava um zumbido, uns cochichos. E teve um momento que eu já não estava mais com eles aqui, sabe? Eu já não estava mais aqui com eles. Aí teve uma hora que eu estava vendo, não eram meus olhos carnais, físico. Era como se fosse um olhar tipo espiritual. Foi algo surreal que eu estava vivendo aqui. Que eu comecei a enxergar ele assim na minha frente. Foi como que eu morri nesse momento. Morri fazendo coisa errada. Coisas que não agradavam verdadeiramente a Deus, a Cristo. E eu vi eles dois mortos, mas um morto real. Porém, naquele momento, quem tinha morrido espiritualmente foi eu. Eu senti isso. E eu já não estava mais com eles aqui. Aí eu só escutei quando eles disseram bem assim: Billy, a gente tem que ir, porque já tá tarde. E foi na hora que eu tornei assim, que eu voltei
tremendo demais. Aí abri a porta, uma tremedeira, coisa que eu nunca senti na minha vida. Desci as escadas, uma sensação horrível. Parecia que eu não estava conseguindo andar direito com a minha locomoção motora bem. Abri o portão e despedi deles. E fechei o portão com muita dificuldade. Coloquei a chave assim com muita dificuldade, pessoal. E subi, fechei aqui a porta e tentei me deitar para dormir. Quando eu me deito, que eu me enrolo, eu não conseguia dormir. Foi algo tremendo que eu senti nesse dia. Era como que eu visse todos os movimentos do meu corpo, dos meus dedos. Eu visse o batimento cardíaco. Era como que eu visse o meu corpo se desmanchando e ele formando tudo de novo em várias formas, em vários tempos diferentes da minha vida. Foi algo surreal que eu vivi. E eu tava sendo atormentado por isso, por essas visões. Era algo muito ruim. Era coisas que eu fazia, que eu costumava fazer, que pra mim era normal, mas que foi uma coisa tão repetida, tão constante, que isso estava me incomodando de uma forma infinita. Eu estava sendo atormentado. E eu estava querendo dormir para que tudo aquilo passasse, para que eu amanhecesse no dia seguinte e voltasse ao normal. Mas eu não estava conseguindo dormir e constantemente vindo essas visões, esse tormento da minha vida. E ao mesmo tempo eu estava querendo acordar daquilo e não estava conseguindo. Foi algo tremendo, pessoal, que eu estava vivendo, né? Tendo essa experiência. Até que veio um peso muito forte que me fez cair em si, que Deus, ele voltou e ele arrebatou toda a tua igreja. E eu fiquei. E eu não quis aceitar isso. Eu tentava pensar em outra coisa e não acreditar que aquilo fosse verdade. E constantemente vinha que o Senhor Jesus, ele voltou, arrebatou a tua igreja e eu fiquei. E eu via a minha família, eu via a minha mãe, via meu pai, meus irmãos, as minhas sobrinhas e meus amigos indo para a glória com Cristo. Eu não via Deus, eu não via Cristo, mas eu sentia uma paz muito forte com aquelas pessoas que estavam com ele. E eu fiquei sendo atormentado aqui de uma forma infinita. Aqui dentro de casa, teve uma hora que eu não aguentei dormir, eu não estava conseguindo. Eu fui tomar banho para que aquilo passasse. Mas eu tomei banho e mesmo assim não passou. E eu vi que eu estava morto. Eu estava sendo atormentado. E vi que se a gente morrer sem Cristo, a gente vai ser atormentado de uma forma que eu não quero sentir isso mais nunca na minha vida. Aí eu tomei banho e mesmo assim aquela agonia, aqueles pensamentos não parou de vir. Aí eu tentei deitar de novo na minha cama e não consegui. E constantemente, Cristo voltou, arrebatou toda a tua igreja e eu fiquei. Foi tremendo. E eu, impaciente, fui lavar os pratos para aquilo passar. Mas eu lavei os pratos e mesmo assim aquilo não passou. Eu estava aqui, mas como que eu estava morto. Eu vi que a vida sem Cristo, ela é uma vida vazia, uma vida sem sentido. E teve um momento que aqui atrás tinha uma janela, e não sei se aconteceu isso com vocês, ou acontece. Às vezes a gente à noite olha para o céu e pede a Deus uma luz, uma pista, né? Às vezes a gente dá um 360 graus, olhando, meu Deus, me dá um sinal, me dá uma pista. E às vezes você não vê nada, né? Mas nesse dia eu disse, meu Deus, me dá um sinal, me dá uma luz.
Eu não olhei nem para a esquerda nem para a direita, eu olhei firme, eu olhei reto. E lá em cima passou uma luz bem forte, assim, uma luz bem clara. Foi daí que eu caí em si, que aquilo que eu estava vivendo aqui era real, galera. Era real. E eu não quis mais ir para minha cama deitar. Aí eu deitei aqui no sofá. Eu comecei a fazer movimentos de louco aqui. Teve uma hora que eu pensei que eu tava ficando louco. Que eu fiquei louco. Mas eu creio que tava tendo uma briga muito... uma luta espiritual, sabe? Que eu suplicava a Deus. Que eu pedia perdão. Mas mesmo assim, vinha na minha consciência que eu morri e eu não tinha mais volta. E eu estava sendo atormentado de uma forma infinita. Eu nunca senti aquilo que eu senti nesse dia, que foi muito real, muito real. E eu fiquei fazendo um movimento de louco aqui, um movimento com o braço, com a perna, coisa involuntária, uma coisa que não era eu que estava fazendo. E a minha vida estava sem sentido aqui em casa. Mas eu creio que Deus, Ele é tão justo, maravilhoso e fiel na nossa vida que Ele me trouxe a vida novamente. Para que verdadeiramente eu viesse testemunhar isso que eu vivi. Que eu passei essa sensação aqui em casa que foi forte demais. Foi real, eu senti. O que é você morrer sem Cristo? Aí eu suplicava, eu clamava a Deus, mas vinha aquela coisa que Deus ele voltou, arrebatou toda a tua igreja e eu fiquei sendo atormentado. Teve uma hora que eu tava com a cabeça pra cá e eu dei um suspiro muito forte. Quando eu dei esse suspiro, foi como que Deus ele me trouxe a vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aqueles pensamentos de arrependimento, que Deus voltou, levou a tua igreja, e eu fiquei, foi se acalmando, foi passando. Aí eu me ajoelhei, comecei a chorar, comecei a orar, comecei a clamar pelo Senhor. E automaticamente eu coloquei no YouTube, coloquei os louvores, na qual passa o louvor e as mensagens de Deus. E quando os meninos foram embora, era quase 10 horas. Por que eu digo que era quase 10 horas? Porque quando um deles chegou em casa, ele falou comigo: Billy, ou foi, e aí boy? Ia dar 10 horas. Quando ele chegou em casa, ele ficou preocupado comigo. Porque teve uma hora que eu chamei a atenção deles e falei: meu irmão, Deus existe, velho. Ele é real. Deus existe. Eles ficaram sem entender. Aí, quando eu coloquei os louvores, que aquilo foi me acalmando, eu comecei a tirar prints das mensagens. E era quase 4 horas da manhã. Foram mais de 3 horas tendo essa experiência, essa sensação aqui. Aí eu consegui dormir. Aí na quarta-feira eu acordei muito confuso.
eu acordei, tive a graça do Senhor de estar vivo aqui. Aí cheguei na empresa muito confuso, contei pro meu parceiro de trabalho o que aconteceu comigo. Aí ele falou, foi mesmo, Odair, se foi, aconteceu isso. Eu muito confuso, muito confuso. Aí a gente foi trabalhar aqui próximo em Rio Largo. Cheguei numa rua lá, a gente entrou numa rua, saiu em outra, e a gente parou. Aí olhando lá a residência, eu escutei, quando a gente passou na rua, eu escutei um louvor e a voz de uma mulher adorando a Deus. E eu comecei a trabalhar, fazer o meu serviço. E teve um momento que essa mulher saiu da casa dela, com uns 10 metros assim, saiu da casa dela e eu olhei para ela assim, eu estava agachado, eu olhei assim para minha direita e foi como que eu senti o Espírito Santo de Deus falando para que eu falasse com aquela mulher. Você tem que falar com ela. E eu fiquei sem entender. Foi algo surreal. Aí eu falei, oxe, o que é que eu vou falar com essa mulher? Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Eu nem conheço. O que é que eu vou falar para essa mulher? Aí ela entrou. Eu olhei assim, ela entrou. Aí eu continuei a fazer o meu trabalho. Eu falei, acho que não. O que é que eu vou falar para essa mulher? Eu nunca vi na minha vida. Mas quando eu olho de novo, ela estava na porta de casa, amarrando um lixo, colocando lixo na lixeira assim. E eu olhei para ela de novo e continuei fazendo meu trabalho. E ela veio até mim. Aí ela, bom dia, moça, bom dia, moça. Aí ela, vocês estão cortando a energia? Aí eu falei, não, moça, a gente tá negociando. Aí ela começou a falar. Ela falou que ela era uma serva do Senhor, que ela estava passando por dificuldade, muitas dificuldades, e ela não queria estar fazendo a coisa errada. Aí falou que estava com problema no casamento, o marido deixou ela. Automaticamente Deus me usou de uma forma que eu abri minha boca e falei, Deus tem visto todo o teu sofrimento, toda a tua lágrima, toda a tua angústia, mas permanece fiel, pois Ele é justo e Ele vai te honrar. E ela começou a chorar, foi algo tremendo naquele momento. E eu também já estava ali, né? Aí Deus me usou, aí automaticamente eu falei em mistérios, eu falei em línguas. Foi muito lindo. E eu muito confuso com tudo aquilo que estava acontecendo. Aí ela falou que estava passando por muita dificuldade, mas eu senti que quando eu falei, que quando Deus me usou naquela hora, ela se acalmou. Eu senti que ela se acalmou, sabe? Aí peguei o contato dela, o nome dela é Maria. Aí foi algo tremendo. Aí a gente passei um tempinho lá conversando com ela, falando do amor de Deus. Foi algo surreal. Deus me usou de uma forma que nem eu compreendi naquele dia. Aí a gente foi almoçar depois, logo em seguida, eu e meu parceiro, e a gente voltou para a mesma rua. No final da rua, no começo da rua, assim. E dali, Deus me usou de novo para falar com outro cara lá que eu nunca vi na minha vida. E Deus ele tem me usado de uma forma, desse dia para cá, Ele tem me usado, eu tenho falado com as pessoas do amor dele, da presença dele, da justiça dele. E as pessoas, poxa, o Aldair mudou, o Aldair, quem era o Aldair, né? A gente sabe que as pessoas falam isso. O cara que gostava de festa, de estar por aí no mundo. Antes de tudo isso, eu servia a um Deus, né? O meu Deus, meu Senhor e Salvador.
mas eu me afastei, estava tão distante dele. Mas Deus, ele é justo, ele é fiel, que ele me trouxe de volta, né, para os pés dele, e é onde eu quero estar para o resto da minha vida. E a vinda de Deus está tão próxima que a gente tem que se preparar, pois o grande dia do Senhor está por vir. Tudo nessa vida passa, mas a palavra de Deus, ela se cumprirá. Eu creio nisso. E foi para isso que Deus, eu creio que foi para isso que Deus, ele me chamou, ele me trouxe à vida de novo, para que eu pudesse falar do amor dele, da justiça dele. Dizer que Deus, ele é justo, ele é fiel, ele te ama, ele tem o melhor para você, para tua vida. E eu vou ler aqui um versículo da Bíblia que está em João, tá? João 1, capítulo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos os crescem por ele. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Meus irmãos, meus queridos e amados, eu creio, né, que quando Jesus usou ali João, foi para que realmente o povo entendesse que não era João, mas sim o Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de deixar um outro versículo aqui para vocês, que está em Miqueias 7. Eu vou ler aqui o 18 e o 19, que diz assim: Quem, ó Deus, é assemelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião, do restante da tua herança. O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará apiedar-se de nós e subjugará as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? E eu quero dizer a vós que, independente do que você fez no passado ou que você faz atual, coisas que não agradam a Deus, mas que verdadeiramente vocês se arrepender de tudo aquilo, Deus, ele vai te perdoar. E como ele falou aqui, ele vai jogar todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades no mar do esquecimento. E a partir daí, ele fará você uma nova criatura em Cristo Jesus, na qual a gente temos hoje o livre-arbítrio de escolher o que você bem quiser. Mas Deus está com a porta do céu, meus irmãos. E Ele tem tocado não em mim, em várias outras pessoas. E Deus, Ele tem confirmado tudo isso que aconteceu comigo. Eu creio. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? A porta da graça ainda tá aberta para você se arrepender de tudo aquilo e viver para Cristo.
Pois sem Cristo nesse mundo, você é uma pessoa vazia, você é uma pessoa aleluia, glória a Deus. Buscar o Senhor e o teu reino e tuas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu creio. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tomem para si